A paz, meu amado. Bom dia, tudo bem? Espero que sim. Ontem eu tinha falado que eu ia vir aqui falar sobre os 5 sentidos do casamento. Então venho nessa manhã para falar sobre a visão. Qual é o tipo de visão que está tendo no seu casamento? Talvez a maior discussão é que um não entende, um não vê do mesmo jeito que o outro. Mas agora eu vou te falar o sentido disso. Estarei te explicando através da Bíblia. Hoje estarei pregando sobre a visão. Sábado que vem estarei falando sobre a audição. Mas hoje vamos no foco maior, que são a visão. Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios 7,4. Amém? Amém, irmãos? Então, aqui no 1 Coríntios 7,4, fala: a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E na Bíblia a gente vamos ver o que significa a visão profunda dentro de um casamento. A Bíblia traz expressões, na verdade, espirituais, que só pode ser estendida pela fé. Uma dessas declarações é a que deixa o homem seu pai e se une à sua mulher, tornando-se dois em uma só carne. Citada 3 vezes na Bíblia para confirmar essa doutrina. Em Gênesis 2:24, em Marcos 10:8 e em Efésios 5:31. Se for possível, quando você quiser, você pode dar uma olhadinha lá. Então, o homem e sua mulher, ao se casarem, não são mais 2 pessoas, mas sim uma. Do modo que não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa-se o homem. Está escrito em Mateus 19:6. Na matemática de Deus, a soma é tão intensa que 1 mais 1 são 1. A união entre o casal deve ser profunda ao ponto de ser uma só pessoa. A alma, como isto é possível? Através do elo formado pelo próprio Senhor, que com seu perfeito amor une completamente os corações. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, Colossenses 3:14. Agora vamos falar sobre a visão. A visão direciona para onde uma pessoa vai. Quando você vai para algum lugar, você tem que olhar para frente. Você não vai olhar para frente e andar para trás. Então, você vai andar conforme onde você está vendo. No casamento, a um estiver olhando para o outro lado e o outro para o outro, ambos dois juntos, não houve entre dois ambos. Está escrito em Amos 3:3. Por isso, o homem e a mulher devem ter uma visão comum. Um preciso se esforçar para enxergar o que o outro está vendo. Aí eu lhe pergunto: o que está vendo em seu casamento? Para onde vocês estão olhando? Talvez vocês estão olhando assim, hoje você olha e fala assim, que você vê tanto defeito em seu marido. Mas antes de casar, quando estava lá no namoro, ele era tão perfeito, né? É isso que Deus pede, para que a gente volta lá atrás e ver o que perdeu lá atrás, que visão que você perdeu lá atrás, que hoje você não está vendo. Para tudo tem sentido, para tudo tem jeito. Enquanto Jesus não vir nos buscar, ainda tem jeito de consertar muita coisa. Muita coisa ainda para consertar. A visão espiritual também é imprevisível. Em 1 Coríntios 2:14, que fala: iluminar os olhos dos vossos corações. Eu vou estar lendo aqui para vocês em 1 Coríntios 2:14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois se são loucas e não é capaz de entendê-las, porque são das distorções espirituais. Entendeu, amados? Quando Jesus nos fez, Ele fez com tudo perfeito. Com o tempo, a gente foi deixando isso de lado. A gente foi tirando de nós mesmos a presença do Espírito Santo.
Então, é que nem num casamento. Às vezes você acha assim que seu casamento está se esfriando. Mas será que não é você que está olhando para o lado e ao contrário? Hoje o mundo tá assim. Mas a gente sempre quer colocar a culpa no outro. Mas a gente não para ver quem somos errados. Porque dentro de cada uma pessoa, se a gente for parar para ver, a gente está errando e pecando a cada segundo. Só que a gente prefere mais ver o lado do outro que está errando do que a gente. A gente nunca fala que a gente está errado, mas sim que o próximo está errado. Se o seu casamento você acha que tem alguma coisa de errado, não queira colocar a culpa só no seu parceiro. Veja se a culpa também não é em você. Porque antes da gente querer mudar alguém, a gente tem que se mudar primeiramente. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada nisso. Dá uma verificada se o erro não é em você. Antes de julgar o próximo, vamos olhar os nossos erros. É isso que Deus pede para vocês. O casamento, às vezes, os casamentos de hoje estão tão frustrado, tá tão todo mundo fazendo tudo que é de errado. Só que ninguém admite quem está errado. É mais fácil falar assim, eu não suporto aquela mulher, eu não suporto aquele homem, do que falar assim, eu não me suporto, eu preciso mudar. É isso que Deus pede. Talvez você fale assim, meu casamento está mil maravilhas. Para você, amado. Será que para o seu cônjuge também tá? Talvez você acha que o seu casamento está uma maravilha. Mas será que para o teu marido ou para a tua esposa tá uma maravilha? Já sentaram para ver se vocês dois têm a mesma visão? Por isso que eu falo, antes de julgar o próximo, vamos nos corrigir primeiramente. O que está cegando no seu casamento? O que está de errado em seu casamento? Tenta ver isso. Abre a visão espiritual. Essa visão que Deus te deu, que você mesmo deixou escapar de você. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, o Senhor me abandonou. Só que se a gente for parar para ver, o Senhor nunca abandonou nós. Mas se nós viramos as costas para Ele. E Ele pede para vocês hoje, abre os olhos espirituais. Tira essa cegueira espiritual. Tira essa cegueira que o diabo colocou dentro dos olhos de vocês. E não deixa vocês ver mais a fundo. Para tudo ainda há tempo de se corrigir. Eu também achei que eu era um caso perdido. Eu achava que para mim não tinha mais fundamento, nada. Mas Deus mudou a minha vida. Mas desde o momento em que eu entreguei ela a Deus. Porque falar que vai mudar de vida é fácil, o difícil é agir. É isso que Ele pede. Vamos agir mais. Vamos ver mais. Vamos nos corrigir cada dia mais. Lá em... Agora eu não vou lembrar o versículo. Que fala das 5 prudentes e das 5 insensatas. Lá fala que elas estavam certas na presença de Deus. As 5, as outras viviam como podia. Assim como muitos hoje vai na igreja o dia que dá. Aí quando Jesus voltar, vocês vão bater, ele vai bater a porta já se fechou. Aí não vai ter aonde correr. E aí? Para onde você iria? Porque ele iria falar que nem ele falou para aquelas insensatas, para aquelas 5 noivas, 5 virgens insensatas. Afasta-se de mim, pois eu não te conheço. É isso que vocês querem ouvir do Pai? Ele colocou nós nesse mundo por um motivo. E a vida era só uma só. Então vamos buscar a presença de Deus. Antes que Ele venha e nos deixa para trás. Assim é também no casamento. Porque se a gente somos uma só carne, para que um magoar o outro? Para pensar. Se a gente somos uma só carne, o que você fazer para magoar o outro, você está se magoando. Porque é uma só carne, não duas. Na Bíblia está bem clara isso. Então que a gente venha não querer falar coisas que magoam. Talvez fale assim, mas ele não me vê do jeito que eu quero que vê. Mas você vê ele do jeito que ele te quer. Vocês sentaram para conversar e ver se dá mesmo as mesma visão?
É isso que a gente tem que se corrigir, irmãos. Vamos lá. Satanás luta para cegar os olhos espirituais do casal e abrir seus carnais. Em 2 Pedro 2,14. Se vocês puderem ler, mas mesmo assim eu vou estar lendo aqui para você. Então, está escrito em 2 Pedro 2,14. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludes os instáveis e têm o coração excitado na ganância. Malditos. Aqui fala, seus olhos estão olhando para onde? Para coisas erradas deste mundo? Porque coisas erradas tem um monte. E a gente está olhando para onde? Para onde a gente estamos olhando? Se vocês for ler mais além, vocês vão entender, ó. No versículo 2 Pedro 14:15 fala: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram segundo ao caminho de Balaão, filho de Noar, que amou o salário da injustiça. O mundo de hoje está amando mais o mundo do que a palavra de Deus. A gente tem que viver aqui dentro. É aqui que Deus pede para a gente viver. E a gente está vivendo aonde? No mundo, vendo as coisas erradas e amando o que está fazendo. Só que eu creio, porque eu já passei por isso, que quando você está no seu quarto sozinho, só você, mesmo que depois que você veio de uma festa maravilhosa, quando você está sozinho, é lá que Deus te cobra. É lá que dá aquela dor no coração, aquela angústia, aquela tristeza. Eu passei por isso, amados. Eu sei o que é isso. É horrível. É horrível você se sentir vazia. Eu achava que ninguém me amava. Mas como é que alguém poderia me amar se nem eu me amasse? Antes de qualquer coisa, a gente tem que se amar. Tem que mudar as atitudes erradas que a gente faz. Nesse mundo não tem nada de bom para nos dar. Ele só quer nos tragar cada vez mais. É isso que Satanás está fazendo. Ele está sugando as pessoas. E as pessoas não estão se dando conta disso. Deus manda você ir para o caminho reto, mas você sempre desvia para o mal. Vocês estão fazendo a vontade do inimigo. Então vamos abrir nossos olhos e vamos ver para que direção a gente está andando. Porque não tem como você querer andar para frente olhando para trás. Então vamos começar a mudar o foco. Mudar. Não adianta falar assim, mas não tem jeito. Tem jeito para tudo. Eu também não tinha jeito. Muitos aqui me conhecem. Muitos aqui eram amigo meu. Até é ainda, né? Graças a Deus. Mas eles mesmos talvez podem estar vendo esse vídeo e falar: nossa, mas a Lê falando sobre relacionamento. Filho, peguei minha vida a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortaleceu hoje para estar aqui falando contigo é Ele. Não fui eu. Tudo de mim vem dele. E não há nada de mim. Que nem fala assim Gálatas 2:20, que fala: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu faço a vontade dele, não a minha. Como é maravilhoso servir esse Deus todo-poderoso. Se eu soubesse como era tão maravilhoso estar na presença dele como eu estou hoje, deveria ter feito esse milagre antes. Mas não tem como se arrepender pelo que passou, mas sim corrigir. E eu estou aqui tentando corrigir tudo o que eu fiz de errado. Em nome de Jesus, e vou conseguir cada vez mais. Então, aqui ó, o primeiro casal, Adão e Eva, tinham uma visão para ser recheio de um com o outro e contemplar na glória de Deus todos os dias, mas o inimigo prometeu que ia destruir aquilo, né? Aí vamos lá ler em Gênesis 3:5. Aí fala aqui em Gênesis 3:7. 5, né? 5. Deus sabe que no dia em que eles comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos,
E além disso, desejavas para dela se obter esterdimento, tomando do seu fruto. Comeu e deu ao seu marido, que o comeu também. Aqui eu vejo assim, eu entendo aqui como se fosse assim: o prazer do mundo vem nos seus olhos. Você não tem como você sentir prazer de uma coisa que você não está vendo. Você vê um homem bonito na rua, você olha, é ali que começa. Entra pelos olhos, vai na mente e desce pro coração. Aí, meu filho, perdoe-me. Chegou no coração, só Deus. Então, o que será que você está vendo na rua? Os prazeres da rua? Se Deus fez que, se você está casado hoje, tem você e sua esposa, tem seu esposo, o que você perdeu lá fora olhando? O inimigo te manda seta e você cai certinho na cilada deles. Aí depois fala que o seu casamento não dá certo. O que não está dando certo é a sua visão. É aonde você está olhando. Amém? Vamos lá. A partir de então, o casal começou a se esconder para não ver a glória de Deus. Aqui fala assim: quando a gente faz uma coisa errada no nosso casamento, a gente não vai chegar falando pro nosso marido. A gente vai se esconder. Como Adão e Eva fez quando Jesus perguntou: onde tu estás? Eles se esconderam. Porque o pecado é assim: quando você faz uma coisa de errado, você sempre vai querer se esconder. Se você quer se esconder, porque você sabe que você fez errado. Então por que fez? É que nem eu penso assim, eu vejo assim: quando a cobra, quando Satanás falou para Eva da maçã, em nenhum momento a cobra deu a maçã para Eva. Ela escolheu pegar. É que nem na vida de casado. A gente escolhe aquilo que a gente quer. Se você escolheu a sua mulher para casar, o que está fazendo? O que está fazendo você pegando o que não é seu lá fora? Se ponha no lugar da outra pessoa. Antes de você falar assim, ir lá e ficar com outra mulher, ou ficar com outro homem, pensa se o seu marido ou se a sua mulher iria gostar. Antes de fazer alguma coisa pro próximo, se ponha no lugar dele. Você iria gostar? O diabo, ele mostrou a cobra. O diabo mostrou a maçã para Eva. Mas em nenhum momento ele deu na boca dela. Então a gente tem livre arbítrio para escolher aquilo que a gente quer. Então, se você quer um casamento abençoado por Deus, faça o que está aqui dentro. É aqui, ó. Não é o que você acha que está certo. Deus é maravilhoso. Amém, irmãos? Vamos continuar aqui. Passado ao ter maldade em seus olhos, não aceitando a si mesmo e cobrindo seus corpos. Você e sua esposa têm a mesma visão? Qual a sua visão de vocês? Peça ao Senhor para que abra os seus olhos. Vê aonde está errado. Vê aonde está errado e dá tempo para corrigir. Porque se você está casado hoje, se você escolheu essa mulher aí para estar do seu lado, porque alguma coisa você viu nela. E se o diabo tampou isso dos seus olhos, Deus te pede essa manhã, para que você peça para Ele abrir os seus olhos espirituais. Tirar essas escamas do pecado dos seus olhos. E fazer a vontade de Deus. Amém? Se vocês curtiram o sentido, sobre os 5 sentidos, sábado que vem estarei falando sobre a audição. Amém? Espero que todos vocês nós estejamos tudo no mesmo rumo, que somos a Cristo. E se você não tá, eu peço a vocês a voltar ainda, porque ainda há tempo. Não fica deixando o diabo tomar posse do que Deus te deu.
Deus te deu uma visão que você acha que você não é capaz. Mas se Ele deu, é Ele que sabe se você é capaz ou não. Volte para a presença de Deus. Volta para o Pai enquanto é tempo. Porque o mundo está aí, ó. E o diabo está aí, ó. Querendo sugar quem dá oportunidade para ele. E você pode ver que esse mundo aí fora está cada dia pior. Então não queira ficar para trás. Que nem fala lá das 10 virgens. Não seja que nem as 5 ficar para trás. Não espera que Deus venha amanhã e fala assim, não vos conheço. Amém? Deixa seu comentário aí embaixo. Se você puder deixar até seu nome, eu estarei orando por você. E no próximo vídeo, nós estaremos comentando sobre a pergunta que você fizer. Amém? Que ficam todos na paz do Senhor e um ótimo final de semana para todo mundo. Amém? Deus é contigo. Paz do Senhor.